Fala, turma, como vocês estão? Tudo bem? Esse aqui é o primeiro vídeo desse quadro que eu resolvi criar. Eu ainda não defini um nome para ele, mas a ideia é trazer os animes que eu acompanhei de alguma temporada, comentar ali um pouco de como que começa a história, o que acontece no primeiro episódio, para ver se desperta o interesse em vocês em assistir, né? Então, eu geralmente assisto filme de ação, aventura e fantasia, mas vira e mexe assisto algum outro de comédia, sei lá, às vezes de romance aparece, um slice of life. Então, dos animes que eu acompanhar, eu vou trazer. Quando eu acompanho o anime é porque eu gostei, né? Então, se eu passei ali do primeiro, segundo episódio e começa a ficar aquele negócio forçado, eu já dropo. Tem anime que eu assisto o primeiro episódio, eu acho legal, mas no segundo, terceiro começa a perder a graça, sabe? Então, eu não forço muito. Então, se os animes que eu estiver trazendo aqui é porque eu acompanhei, assisti até o final. E, consequentemente, é o que eu recomendo, que eu acho legal, né? Então, vou começar pela temporada de verão de 2021, pelo anime do Bokutachi no Remake, é o nome dele. Ou Remake Your Life, em inglês. O que conta a história, né? Então, a gente acompanha a vida ali do Hashibaki Ouya. É sempre difícil falar esses nomes, né? E, atualmente, ele tem 28 anos e ele trabalha na área de jogos, né? Desenvolvimento de jogos. Ele está trabalhando numa empresa. Só que a empresa se envolve em algum escândalo ali, que não entra muito no detalhe o que que é. E a empresa acaba fechando, né? Então o Hashiba lá, o Kiyoya, ele fica desempregado. E o único dinheiro que sobra para ele, ele resolve comprar uma passagem de ônibus para casa dos pais dele, né? Então ele chega lá, encontra o quarto dele, né? Do jeito que ele deixou, cheio de mangá. Inclusive ele é um otaku também, porque ele é cheio de mangá, ele faz até algumas referências ali a algumas obras, né, do Zeb Tsukaima, no Remake Your Life, não, no Game No Life, ele comenta também. Então, ele é um otaku, né? Então, ele sempre gostou desse tipo de coisa, de anime, mangá, light novel. Então, ele sempre teve vontade de trabalhar nessa área, né? Aí, quando ele tá ali na antiga casa dele, no antigo quarto dele, ele começa a lembrar de como no passado, né, 10 anos atrás, quando ele prestou vestibular, digamos assim, a duas faculdades, ele foi aprovado em duas faculdades, né? Que uma era uma faculdade mais tradicional, assim, voltada para a área de negócios, mais de economia, e uma outra era mais voltada para artes, né? Que daí dentro da faculdade tem vários cursos e lá teria algum curso de desenvolvimento de jogos, alguma coisa assim que era o que ele tinha interesse. Só que como ele tinha uma insegurança com ele em relação à criação, né, de ser criativo, ele ficou com medo de cursar a matéria de artes, ir para a faculdade de artes e resolveu ir para a área de negócios, que seria um emprego mais certeiro ali, mais fácil dele arrumar um emprego. E então ele escolhe para essa universidade de economia, só que em algum momento do futuro, né, depois que ele vai para a faculdade, ele resolve mudar de carreira, né? Então ele se formou na área de economia lá, alguma coisa assim, e em algum momento da vida dele ele resolveu ir para a área de jogos. Então ele começou lá a passar por várias funções, né? De edição de vídeo, edição de foto, direção, roteirização. Então ele passou por várias áreas, né? Dessa parte de jogos. E quando ele está ali na casa, ele começa a pensar, putz, se 10 anos atrás eu tivesse escolhido a faculdade de artes, teria sido muito melhor para mim, né? Então ele até fica, putz, se eu tivesse essa oportunidade de novo, eu faria diferente. Uma coisa assim, né? E nisso a irmã dele liga, dizendo que vai levar as cartas de admissão da faculdade para ele, né? Porque ela tava limpando a casa, encontrou algumas coisas, então ela tá indo lá levar essas coisas que ela encontrou. E tá, daí nisso passa ali um tempo, a... ele acaba encontrando um outro emprego ali, acho que deve ter ser na cidade natal dele, com a parte de jogos também. Que, cara, ele tava se dando super bem ali com a equipe, ele tava conseguindo organizar a casa e mostrar resultado. Só que a empresa não tava botando fé no projeto do jogo, então a empresa acaba fechando o projeto. Então ele fica desempregado de novo e, putz, ele fica todo amargurado da vida, né? Então ele vai para casa e começa a pensar de novo, né? Que, putz, se ele tivesse oportunidade 10 anos atrás de escolher a faculdade, ele faria isso diferente.
E é nisso que, milagrosamente, tchararã, ele acorda, ele dorme, né? Ele pega no sono ali na cama. E ele acorda. Ele acorda ali no quarto, né? O quarto não tá a mesma coisa. E a irmã dele aparece. E entrega a carta de admissão pra ele. Fala, ó, chegou alguma coisa pra você aqui. Ah, mas o quê? Ah, é a cartinha. E daí ele levanta assim, ele olha em volta no quarto dele, ele sente falta de algumas coisas ali, né? Ele até pergunta pra irmã dele se ela tinha pego alguma coisa ali da estante. Ela fala que não. Aí ele começa a reparar melhor, daí ele fala, putz, agora que ele faz a referência dos animes lá, né, das obras. Ele fala, putz, tá faltando a edição tal do Zero no Tsukaima, tá faltando a edição tal do No Game No Life. Só que daí ele começa a olhar em volta, ele presta atenção que o videogame que ele tem ali não é mais um PlayStation 3, é um PlayStation 2. Aí ele olha a TV, ele vê que é uma televisão de tubo. Aí ele olha no calendário, caramba, é 2006, né? Ele voltou 10 anos no passado. E então agora ele tá com 18, né? 17, 18 anos. E nisso ele vê que a carta que a irmã dele entregou é a carta que a faculdade de artes mandou para ele dizendo que ele foi aceito, né? Então, a partir daí ele toma a decisão que ele vai escolher a faculdade de artes e vai traçar o caminho que ele sempre quis e vai fazer de tudo para que isso dê certo, né? Então é isso um pouco como começa a história, tá? Ele basicamente tava se dando mal na vida dele lá no futuro e recebeu uma segunda oportunidade de mudar a vida, né? Mas a história é mais ou menos isso, tá? Ele vai para a faculdade de artes lá e eles têm, eu não lembro como que chama, mas acho que é República. Ele vai morar numa república lá, daí ele conhece umas pessoas, ele começa a cursar a faculdade, ele começa a fazer amizade. Ele até acha que o conhecimento da vida passada dele ia deixar ele em vantagem em relação aos outros, só que ele percebe que não é bem assim. Ele tem bastante dificuldade lá com as atividades e vê que a galera lá é muito inteligente nesse sentido de criação, né? São muito criativos. Então a experiência dele ajuda, mas não deixa ele na vantagem, sabe? É um pouco no diferencial dele lá, dele ter mais jogo de cintura para resolver problema, mas não é um negócio que vai fazer ele ser o primeiro da turma, por exemplo. Mas a história é bem legal, acompanha ali o desenvolvimento dele. E acontece que ele voltar no passado não afeta só a vida dele, né? Então todo mundo que está em volta dele, que ele conhece na época da faculdade, começa a mudar o futuro deles também. Então é interessante, achei bem legal a história. Espero que vocês se animem a assistir. E se você já assistiu, comenta aqui embaixo o que você achou, tenta dar uma dica aí ou por que você recomendaria esse anime para alguém assistir. E é isso, pessoal. Primeiro vídeo dessa série. Vou tentar trazer um aí por semana. Então aproveita para se inscrever no canal aí. Deve estar em algum lugar. Deixa o like para esse vídeo chegar em mais pessoas. E é isso aí. E deixa um comentário aí dizendo o que achou do vídeo, tá? Obrigado. Valeu.